E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? O Pai continua com saudade. Mandem notícias. Vamos à reflexão de hoje? Chegamos ao capítulo 42 do Gênesis. Nós já vimos bastante da história de José. Claro que até ele chegar no Egito, até ele ter um encontro com o faraó, ali ele desvendar os sonhos, né? Ou o sonho de faraó. Agora José é governador do Egito. O tempo passa, o período de abundância havia acabado, Egito com seus estoques reforçados, mas todo o território ao redor do Egito passava necessidade, a ponto de os irmãos, né, a família de José, os filhos de Jacó, sentindo o peso da fome, precisavam procurar no Egito a resposta, né, para a escassez. E Jacó então envia seus 10 filhos para o Egito para que pudessem trazer mantimentos para a terra de Canaã. Chegando lá, eles não reconhecem José, mas José reconhece seus irmãos. Estrategicamente, ele faz perguntas, estrategicamente ele se atualiza com relação aos acontecimentos, né, da família, mas ao mesmo tempo ele, por estratégia, acusa aqueles 10 homens de espionagem, trazendo certo temor, né, àquele grupo. E ele acaba fazendo um acordo, ele fica com um dos irmãos e envia os 9 de volta com os mantimentos, mas com uma cobrança de que eles deveriam retornar com o irmão mais novo para que pudessem provar que eles não eram de fato espiões. Estratégia de José para que pudesse ter todos os irmãos ali e que ele pudesse seguir com o seu plano. O texto vai nos mostrar que de fato isso aconteceu, né? Os irmãos voltaram, né? Os 9 voltaram para Jacó. Chegando lá, eles perceberam que o dinheiro que eles deveriam ter deixado, esse dinheiro foi devolvido nas sacolas, então isso gerou mais temor no coração deles. E o tempo passou, a comida acabou e a fome voltou. E Jacó precisava mandar seus filhos novamente ao Egito, mas não queria liberar Benjamim, o filho mais novo. E aqueles irmãos disseram a Jacó: não podemos fazer isso, porque se formos sem o filho mais novo, certamente aquele homem não nos deixará voltar. Ele irá nos considerar de fato espiões. Quando a fome aperta, algumas decisões precisam ser tomadas, e foi isso que aconteceu. Jacó sabia que precisava mandar seus filhos de volta porque o alimento já estava acabando, e então ele libera a viagem de Benjamim, envia presentes, né, àquele homem desconhecido, que era o próprio filho dele, mas ele ainda não sabia. O tempo segue, eles tomam rumo nessa viagem para o Egito, e chegando lá, José percebe que Benjamim estava com eles, e aí eles são levados à própria casa de José para um almoço. Isso gera mais temor no coração deles. Mas com o tempo,
né, desse almoço, com o tempo dessa presença deles na casa de José, José então se apresenta. E se apresentando, eles ficam maravilhados, né? Ao mesmo tempo, eu fico imaginando na mente desses homens a decisão que eles tomaram no passado de entregar seu próprio irmão, e agora eles percebem que o irmão está ali na frente deles. E eu, provavelmente, né, minha percepção é que eles lembraram do sonho de José e perceberam que, de fato, eles estavam ali se curvando diante de José. Vamos seguir para o capítulo 43. Está dentro disso que já foi falado, né? José hospeda seus irmãos na sua casa, eles almoçam juntos. Tem um trecho no capítulo 44, e a gente já dá uma caminhada boa, porque no capítulo 44, José, eu acabei pulando essa parte, né? José, antes de se apresentar aos seus irmãos, antes dessa comoção toda, ele libera, né? O capítulo 44 vai falar sobre isso, né? Ele oferece um almoço em sua casa e libera esses 11 irmãos a voltarem ao Egito. E só que ele, na sua estratégia, ele pede para que o seu servo pudesse colocar na sacola do filho, do irmão mais novo, o seu copo, né? O copo principal, o copo importante de José. E aí o texto segue dizendo que os irmãos, voltando para Canaã, foram surpreendidos com a escolta, né, de José. E lá eles foram flagrados, vamos dizer assim, eles foram flagrados com o que seria o roubo, né, que o próprio irmão mais novo teria roubado esse copo de José. Estratégia de José para que eles retornassem ao Egito agora com todo um peso de possível prisão, escravidão. Certamente um ato como esse levaria aquele grupo a um processo de ou prisão ou escravidão. Mas o texto se segue no capítulo 44. No capítulo 44, agora com seus irmãos diante de José, e José os acusando, e os irmãos declarando que o pai não conseguiria sobreviver com a ausência do filho mais novo. José queria ficar com o filho mais novo retido, né, por ele ter sido o suposto ladrão. Mas no capítulo 45, o texto diz que José, ele se dá a conhecer a seus irmãos, né? Versículo 1 diz: Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês,
que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura ou colheita. Deus me enviou diante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. E aí a gente quer deixar essa reflexão aqui no capítulo 45, de que todo esse processo que José viveu, ele reconhece e diz a seus irmãos: não pese contra vocês esse sentimento de culpa, porque aprove o Senhor que tudo o que aconteceu foi para livramento. Então, filhos do Pai, que a nossa reflexão de hoje seja sobre isso. Vamos pensar um pouco sobre tudo que tem acontecido na nossa vida, boas ou ruins, mas são coisas que são permitidas por Deus. Muitas vezes hoje nós não entendemos o motivo das coisas ruins acontecerem, mas haverá o tempo em que nós vamos perceber e fazer a leitura correta de tudo aquilo que nós vivemos e vamos entender que foi para uma causa futura, um livramento futuro, um aprendizado que naquele momento ainda não existe, mas está sendo gerado. Então, que isso seja um ponto de reflexão para o nosso dia. Amém? Que Deus abençoe vocês. O Pai ama vocês. E o Pai continua com saudade. Mandem notícias.